Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versos 31 ao verso 37. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eu quero então hoje tratar com vocês sobre um esplêndido milagre. O Senhor Jesus Cristo, neste processo de ensino-aprendizagem, usou muitos recursos didáticos, pedagógicos, para transmitir aos homens a sua mensagem. Seus métodos eram variados e muito próprios a cada circunstância, a cada tempo, a cada pessoa. Talvez nós pudéssemos resumir os métodos que Jesus usou em 5 métodos. Primeiro, ele usou sermões, ele foi um pregador. Segundo, ele usou parábolas, ele era um grande mestre. Terceiro, ele usou respostas aos inquiridores, ou até inquisidores, até aqueles que queriam pegá-lo no contrapé. E ele usou as respostas para ensinar. Quarto, ele usou atitudes e comportamentos, ações, atitudes, decisões. E finalmente, ele usou milagres. Via de regra, os milagres que Jesus realizou eram também pedagógicos. Quase toda cura que Jesus operou tinha por trás uma lição espiritual. É por isso que o evangelista João usa a palavra sinal, ou sinais, para os milagres. Porque os milagres operados tinham uma lição espiritual por trás a ser transmitida. Uma espécie de a doença do corpo era uma imagem da doença da alma. E aqui vamos considerar este milagre. Este milagre registrado aqui em Marcos foi realizado por Jesus e só Marcos registra esse milagre. Só Marcos faz referência a este fato. E eu quero destacar então aqui algumas lições para o nosso ensino nesta noite. A primeira lição que salta aos olhos nesse texto é a compaixão de Jesus. Então, todos com a Bíblia aberta comigo, vamos considerar primeiro o verso 31. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Por que é importante frisar isso? E aqui está a compaixão de Jesus. Porque se você voltar 1,5 página da sua Bíblia, você verá no capítulo 5, depois de uma tempestade, Jesus desembarcando nessa região de Decápolis, dentro de um cemitério de noite,
onde havia um homem endemoniado, tomado de uma legião de demônios, 6.000 demônios. E diz a Bíblia que Jesus o liberta, que Jesus o cura, que Jesus o salva, e que os habitantes daquela região vieram a Jesus, amando mais os porcos do que Jesus, expulsaram Jesus da sua terra. E o homem curado, liberto, salvo, suplica Jesus para acompanhá-lo. E Jesus: não, você não vai me acompanhar. Volta para casa, fala para a sua família o quanto Deus fez por você. Agora o Senhor Jesus está de volta nessa mesma região de onde ele foi expulso, dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade, trazendo àquele povo novamente a mensagem da salvação. Maravilhosamente, antes de Jesus ser expulso, ele deixa lá um missionário: eu estou indo embora, mas a minha mensagem fica. Eu estou saindo, mas um embaixador meu vai continuar aqui. E agora Jesus está de volta. E este gesto de Jesus de voltar a um lugar de onde ele for expulso, retrata para nós a sua grande benevolência. Mais do que isso, em segundo lugar, Jesus oferece uma espécie de segunda oportunidade para aquele povo. E Deus é tão compassivo que ele faz assim com você e comigo. A sua presença aqui hoje pode ser, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou lhe dando mais uma chance, estou lhe dando mais uma oportunidade. Eu não abro mão de falar o seu coração, eu não desisto de fazer uma obra na sua vida. E Jesus mais uma vez está nos dando essa grande oportunidade de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz, de ouvir a mensagem do Evangelho, retratando para nós que o Senhor não abre mão também da sua vida, como não abriu mão daquele povo da região de Decápolis. Mas esse texto traz para nós uma segunda lição, que é a súplica dos necessitados, e eu peço que você confira comigo, versículo 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. A primeira coisa que eu chamo a atenção sobre a súplica dos necessitados é que eles creem que Jesus tem poder para curar esse enfermo. Ninguém leva alguém a Jesus se não crê que ele tem poder de fazer milagres, de curar os enfermos, de devolver a voz ao mudo, de devolver a audição ao surdo. Ninguém vem a Jesus se não tem convicção de que ele perdoa pecados, que ele salva, que ele liberta, que ele cura, que ele transforma. E o povo daquela cidade, ou daquelas cidades, compreendiam isso, que Jesus podia dar voz àquele homem gago, abrir os ouvidos dele. Mas por que eles entendiam isso? Por que eles fizeram isso? Porque certamente havia chegado nessa região a mensagem de que o Messias, quando viria, está lá em Isaías 35:5, que o Messias, ao vir, se abririam os olhos dos cegos e se desimpediriam os ouvidos dos surdos. Está lá a promessa do Messias. O Messias faria isso. E eles certamente já ouviram falar que Jesus era o Messias, o Jesus que eles haviam rejeitado e expulsado da terra deles, era o Messias, e Jesus está de volta à terra deles. E agora eles têm um amigo, eles têm um homem que é gago, que é surdo, e eles, entendendo que o Messias, quando viria, abriria os olhos dos cegos e se desimpediria os ouvidos dos surdos, levam este homem a Jesus, para que ele fosse curado. É curioso que esta palavra que aparece, que ele era gago, ela só aparece aqui em toda a Bíblia. Ela só aparece aqui neste Evangelho. E esta palavra retrata aquilo que lá na Septuaginta foi traduzido, verso de Isaías 35:6, a língua dos mudos cantará. Então a expressão gago aqui não era só gago não, o cara era mudo mesmo.
É por isso que lá no último versículo, está escrito: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A impressão que tem é que o homem produzia um barulho, um ruído inarticulado, indecifrável, inaudível, incapaz de dizer uma palavra que tivesse sentido, nexo. E então o Senhor Jesus está aqui cumprindo o desejo daquelas pessoas que compreendiam que quando o Messias viesse, a língua dos mudos iria cantar, que os mudos gritariam de alegria. E Marcos viu o cumprimento da palavra de Isaías no ministério de cura do Senhor Jesus. Agora, me chama a atenção um fato. Volte de novo o seu olhar para o verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eu acho isso muito curioso, porque as pessoas esperam um milagre, mas escrevem a liturgia de como Jesus deveria fazer o milagre. Na cabeça deles, para Jesus curar, ele tinha que pôr as mãos. E é curioso que, embora eles estivessem vindo com essa expectativa de que Jesus faria daquele jeito, do jeito que eles queriam, com o método que eles queriam, Jesus não fez. Lembra lá do Eliseu e do Naamã? Quando Naamã chega leproso e ele é informado que tem um profeta de Deus, e o Eliseu nem recebe o camarada com as honras que ele achava que merecia, porque ele achava que ele era celebridade. E o pastor Ival pregou um sermão hoje sobre a questão da celebridade. Célebre, só Deus o é. E ele ficou muito aborrecido, porque o Eliseu disse: não, manda lá mergulhar no Jordão 7 vezes. Mas não é possível. E eu esperava que ele viesse, pusesse as mãos, fizesse uma oração assim, desse jeito, daquele jeito, para ser curado. Às vezes nós temos essa expectativa que Deus vai fazer do nosso jeito, do nosso gosto, do nosso tempo, da nossa maneira, com a nossa liturgia. Todos nós, às vezes, achamos que Ele só pode fazer desse jeito, do jeito que eu entendo, né? E eu fico olhando, por exemplo, a história do José, né? O pastor Ival deu uma aula hoje e tratou desse fato que Deus falou lá para o Abraão, em Gênesis 15, 13, que a descendência dele iria para o Egito, passaria lá 430 anos. E o que nós jamais podíamos esperar é que a providência para a realização desse plano fosse uma providência carrancuda. Que fosse um José odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, levado para lá como escravo, chegou lá, foi revendido e sofreu 13 anos, injustiças e mais injustiças. E naquela providência carrancuda, a face de Deus era sorridente e Deus estava escrevendo um plano maior. Para que José compreendesse depois: vocês me mandaram para cá como escravo, mas foi a mão de Deus que me trouxe. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Então Deus é soberano para agir. Mas cuidado, Ele não vai agir exatamente do jeito que você gosta, do jeito que você quer, do jeito que você espera, do jeito que você tem expectativa. Ele é livre para agir. Ele é livre. Seu modo é superior ao nosso, Ele é melhor que o nosso. Mas notem comigo ainda que esses homens que levam esse homem, revelam uma profunda compaixão por esse enfermo. Porque o verso 32 diz que trouxeram esse enfermo. E pediram para Jesus, suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. E notem vocês, meus irmãos, que tinha multidões seguindo Jesus. E esse é um caso especial. E a coisa que eu quero levantar aqui é o seguinte: Jesus não trata com massa, Jesus não trata com o geral, Jesus trata com o específico. Nós estamos aqui com algumas centenas de pessoas, nós estamos com milhares de pessoas acompanhando a gente agora. Eu quero dizer que Jesus conhece você, está tratando com você. Ele sabe o seu nome, Ele conhece a data do seu nascimento. Ele conhece você até antes de você ser concebido. Ele sabe o seu endereço, sabe o seu CPF, tem a sua ficha. Ele sabe como é que você veio aqui, Ele sabe como é que você está aqui. E Ele lida com você.
a ponto de você pensar, meu Deus, Ele está falando comigo, é só comigo, porque é assim que Deus faz, Ele trata com você, com a sua necessidade, com o seu problema, com a sua luta, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua crise, com as suas doenças emocionais, existenciais. Jesus não considerou aquele homem meramente como um caso, Ele considerou aquele homem como um indivíduo. Mas mais do que isso, eles trazem esse enfermo e eles têm a capacidade de intercederem por ele, conforme o verso 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Eu acho isso aqui preciosíssimo, meus amados irmãos, porque aquele homem estava com a sua porta trancada para Deus. Ele era gago, e aqui a ideia de gago era de mudo mesmo. E ele tinha as portas trancadas para os homens, ele era surdo, ele não podia falar e ele não podia ouvir. E é nessa conjuntura que tem alguém que suplica por ele. Aqui estamos aprendendo com esses homens. Quantas pessoas precisam ser levadas a Jesus? Quantas pessoas que você e eu poderíamos e deveríamos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar as pessoas a Jesus? E pedir a Jesus, Senhor, essa pessoa está precisando de uma intervenção tua, essa pessoa está precisando de um milagre teu, essa pessoa está precisando de uma intervenção soberana tua. Ó Senhor, olha esta causa aqui, ó Senhor, ó o fulano aqui, ó Deus, aquele ali está precisando de um socorro, está precisando de uma ajuda. Quantas vezes nós nos omitimos em levar pessoas a Cristo, em suplicar ao Senhor por elas, sermos instrumentos nas mãos de Deus para a vida delas. Mas aí, notem comigo agora o método que Jesus vai usar para curar aquele homem. 6 são as circunstâncias que aconteceram neste milagre. Primeiro, Jesus não fez o que eles pediram. Impõe as mãos. Jesus não impôs as mãos. Ele faz do jeito dele, ele é livre, ele é soberano. Primeira coisa então, Jesus chamou o surdo mudo à parte. Olha aí o verso 33 comigo. Jesus tirando-o da multidão à parte. Por que Jesus fez isso? Tirou o cara dos holofotes. Talvez Jesus fez isso para que o doente ficasse mais à vontade. Para dizer o seguinte, olha, você não é um número na massa, você para mim é importante. Você é único, você é singular. Eu vim aqui cuidar de você. É com você que eu me importo. Segundo, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Olha a liturgia de Jesus aqui, olha o ritual de Jesus. Botou o dedo nos ouvidos, para quê? Para criar ponto de contato com seus sentidos, para despertar fé. Terceiro, Jesus pôs saliva em sua língua. Versículo 33. E lhe tocou a língua com saliva, para quê? Para indicar-lhe que algo deveria ser feito pela sua língua, e ele iria fazer isso. Quarto, Jesus levantou os olhos para o céu. É isso que está escrito aí, versículo 34. Depois erguendo os olhos ao céu, mostrando a sua total dependência de Deus. Quinto, está escrito aí no verso 35, suspirou. A ideia aqui é de um grande suspiro, mostrando que aquilo que machucava aquele homem, trazia dor àquele homem, segregação social àquele homem, mexia com ele. Os dramas nossos mexem com o coração de Jesus. Ele não é indiferente à sua dor, ele não está distante de você, ele se importa com você, ele sabe o que você está passando, e ele se importa com isso. Isso traz um suspiro na alma de Jesus. Mas em sexto lugar, Jesus pronunciou uma palavra de virtude, Efatá, Efatá, que quer dizer, abre-te. É a palavra de poder, é a palavra de autoridade, é a palavra do onipotente, é a palavra do médico dos médicos, é a palavra do Salvador, é a palavra que traz cura e libertação para aquele homem. Então nós poderíamos resumir esta liturgia de Jesus na realização desse milagre em 3 pontos. Primeiro,
Jesus realiza esse milagre longe dos holofotes, verso 33, Jesus tirando-o da multidão à parte. Eu fico encantado com Jesus, porque, pegando carona de novo na pregação de hoje de manhã, eu disse ao pastor que apreciei muito a mensagem, está na contramão das celebridades de hoje. Tem gente que quando aparentemente vai fazer um suposto milagre, ele chama a imprensa, ele acende as luzes, ele bota o microfone na boca da pessoa, ele faz propaganda, ele quer se enaltecer, ele quer aparecer. Alguns botam outdoor, outros fazem um discurso de autoelogio, outros batem palmas para eles mesmos, outros fazem um solo do hino, quão grande és tu diante do espelho. E Jesus chama o camarada para fora da multidão, sozinho, sem holofote, sem propaganda, sem espectadores, sem aplausos da multidão. Que lição magnífica! Eu quero mais uma vez enfatizar isso. Jesus não lida com a massa, ele lida com você. Ele se importa com você. Segunda lição que aprendemos é que Jesus cria uma ponte de contato com esse homem para despertar-lhe a fé. Jesus não só chama esse homem à parte, para dizer, agora é só você e eu, estamos aqui, só nós dois. Mas ele toca esse homem. Toca nos ouvidos, toca na língua. As duas áreas da vida dele que precisavam ser curadas, restauradas, restabelecidas, são tocadas. Jesus podia curar aquele homem e diz, fica curado. Jesus podia curá-lo à distância, Jesus podia curá-lo ali presencialmente, Jesus podia curá-lo sem falar uma palavra, Jesus podia curá-lo apenas dando uma palavra. Mas Jesus dá um passo a mais. Ele está num território gentílico. Ele não está no meio dos judeus que conheciam a lei, que conheciam profundamente as escrituras, não. Ele está no meio de um povo que ouviu longamente, vagamente. Ele está no meio de um povo que talvez escutou aquele missionário que foi enviado para eles, o gadareno curado, liberto, salvo, que foi missionário, né, na terra deles. Talvez ele tinha uma informação tão pequena, tão ainda limitada, e Jesus cria pontes de contato para despertar no coração dele a genuína fé. Ele faz isso como tocou o leproso. Leproso que não podia ser tocado, tomado de lepra. E o homem disse para Jesus, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. Imediatamente o homem ficou limpo. Diz o texto que esse homem, ao ser tocado por Jesus, e Jesus proferindo a palavra de virtude, efatá, que não é uma palavra mística, porque tem gente hoje que quer usar a mesma palavra, efatá, como se a palavra fosse mística, como se a palavra fosse um mantra poderoso. Não, Jesus apenas usou uma palavra da língua dele, abre-te. O que criou tem poder para refazer. E Jesus está aqui hoje para abrir os seus ouvidos espirituais, para abrir a sua língua, para você glorificar a Deus. Então o terceiro aspecto então é que Jesus pronuncia essa palavra de poder, no verso 34, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Amados irmãos, eu quero dizer hoje a você que Jesus está aqui. E Ele é o que pode pronunciar essa palavra com virtude. Porque o poder não está na palavra proferida, está naquele que proferiu a palavra. E hoje Ele pode abrir a sua boca, hoje Ele pode abrir os seus ouvidos, hoje Ele pode abrir o ventre de mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo. Porque Ele faz com que uma mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Hoje Ele pode abrir aqui as prisões, as cadeias,
do vício, das mazelas morais. Hoje Ele pode abrir o coração para a fé salvadora. Hoje Ele pode abrir as Escrituras e tirar a venda dos nossos olhos, para entendermos quem Ele é. Ele está aqui hoje, com esta palavra de poder. Mas em quarto lugar, veja comigo o verso 35, que Jesus cura o enfermo imediata e completamente. Está escrito assim: abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Se você ler os milagres operados por Jesus, não houve aquele tipo de milagre que a pessoa está curada, mas a pessoa sai capenga, sai mancando, os sintomas ainda estão lá, né? Aí tem gente que está curado, joga a muleta, o cara sai troncho. Não, com Jesus não tinha isso não. Está curado mesmo. Se nem fazer fisioterapia. Paralítico de 38 anos sai pulando. Está enxergando mesmo. Não precisa usar óculos com tantos graus, mas não. Está ouvindo. Você botar o aparelhinho para melhorar a audição. Não está escutando mesmo. O gago não tropeça mais nas palavras. Fala fluentemente. Eu quero dizer para você hoje, meu amado, que Jesus está aqui e Ele pode curar você, e Ele pode perdoar você, e Ele pode salvar você totalmente, completamente, imediatamente. Quinto lugar, olha comigo o verso 36, Jesus proíbe a publicidade do milagre, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Talvez você pergunte, por que Jesus proibiu de divulgar? Não é uma coisa boa? É coisa boa, tem que falar. Quando você vai olhar o contexto, por que Jesus proibiu que alguns milagres operados por Ele não fossem proclamados? É porque ali estava naquela semana, naquele tempo, naqueles dias que antecederam a caminhada de Jesus para Jerusalém. E ele já estava fechando a sua agenda de ministério na Galileia, indo para a Judéia, para a festa da Páscoa, onde ele avisadamente disse aos discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Então o que Jesus está querendo é o seguinte: Ele não queria que o dia da sua crucificação fosse antecipado, nem que as pessoas focassem a atenção nos seus milagres. Antes Ele queria que todos entendessem o principal propósito para o qual Ele veio ao mundo. Porque não pensem vocês que Jesus desceu da glória, se esvaziou, se fez carne, apenas para realizar milagres. Curar os enfermos, libertar os cativos, endemoniados, ou limpar os leprosos, ou ressuscitar os mortos. Ele fez isso como sinal, como evidência, como prova de que Ele era o Messias, de que Ele era o enviado de Deus. E a prova de que Ele era o Messias é que o Messias veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer, Ele veio para ir para a cruz, porque foi lá na cruz que Ele decretou a nossa libertação. Foi lá na cruz que Ele comprou-nos e redimiu-nos do pecado e nos salvou com o seu sangue. Ele não queria que as pessoas pensassem que Ele era apenas um operador de milagres, que Ele veio apenas para resolver os nossos problemas do aqui e do agora, os nossos problemas imediatos, terrenos, temporais, materiais. Ele queria sim que as pessoas entendessem que Ele era o Messias que veio para salvar, para nos libertar, para nos arrancar do império das trevas para o reino da luz. Por isso, Ele proibia as pessoas de dizer, para as pessoas não ficarem confundindo qual de fato era a sua missão. Mas eu quero concluir trazendo aqui algumas implicações ou aplicações desse milagre. Vamos pensar primeiramente na surdez. O homem era surdo. Hoje, quando você fala em surdez, há vários tipos de surdez. Existe a surdez congênita, existe a surdez temporária, existe a surdez artificial, existe a surdez moral. O que seria isso? A surdez congênita é quando a pessoa nasce com a deficiência física. A surdez temporária é
como aquela surdez de uma criança, que ela ainda não entende os sons e a linguagem, mas logo mais ela estará entrosada, entendendo tudo e falando tudo. Terceira surdez artificial é a surdez dos estrangeiros, que você está falando, mas ele não está entendendo o que você está falando. Como a nossa irmã, esposa do pastor, que nos visitou hoje de manhã. Ela não fala o português. E nós estávamos falando e ela não estava entendendo nada, porque não é a língua dela. Existe a surdez moral, é a surdez daqueles que não querem ouvir, que tapam os ouvidos à voz de Jesus, que Jesus alerta e ele faz de conta que não está entendendo ou não quer escutar. Meus amados, quais seriam os significados dessa surdez? Me permita compartilhar. Primeiro, surdo é aquele que é indiferente aos lamentos e aos sofrimentos dos pobres e doentes, dos necessitados e aflitos. Isso é surdez, sabia? Uma das bênçãos desta igreja é que ela tem procurado ouvir o clamor dos aflitos, dos nordestinos que precisam de água, dos irmãos da Ucrânia que precisam de ter uma família, uma igreja que os acolhe, os refugiados. São milhões. Do pobre que está passando necessidade e precisa de uma cesta básica lá para atender a família dele. Se nós não ouvirmos o clamor dos necessitados, nós somos surdos, deficientes. Jesus alertou: estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive forasteiro e não me abrigaste. Segundo, surdo é aquele abastado que se isola nos seus palacetes, cercado de altas muralhas, de cães adestrados, de guardas armados, para que até lá não chegue a voz do pobre e do necessitado. É surdez. Como Jesus pontuou aquele homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e que todo dia regalava nos seus banquetes, e à porta dele havia um mendigo chagado, querendo comer as migalhas que caíram nas suas mesas. Às vezes nós não queremos ouvir, nos incomoda ouvir o choro, o grito desesperado do que precisa de um braço estendido, de uma mão estendida, de um bolso aberto, de uma casa aberta. E esta igreja quer ouvir a voz que clama por socorro e por ajuda. Terceiro, surdo é aquele que tem os ouvidos fechados aos conselhos e admoestações do bem. Quantos filhos surdos para o conselho dos pais? Quantos filhos que não escutam o conselho: meu filho, não vá, não faça, não ande com esse, com aquele, não vá em determinado lugar, não faça isso. Quantos filhos arruinaram a sua vida, quantos filhos fizeram casamentos atropelados, porque não ouviram o conselho dos pais, foram surdos ao conselho dos pais. Quinto, surdos são os magistrados, os homens da lei, que se deixam subornar, que pervertem a justiça, que corrompem o direito, que inocentam o culpado e condenam o inocente. Surdos à justiça, que tantas vezes torcem as leis, corrompem as leis, são comprados para fazer injustiça e não escutam a voz dos inocentes. Surdos, sexto lugar, são aqueles que deixam de ouvir os alertas da palavra de Deus. Se hoje os ouvirdes a sua voz, diz a Escritura, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma surdez terrível. Deus fala e você não escuta, Deus alerta e você não escuta, Deus exorta e você não escuta. Mas me permita, para concluir, pensar também numa aplicação para a questão da mudez. Mudo é o homem que não fala, não diz com palavras o que pensa, o que sente. Mudo é aquele que tem os lábios cerrados pela doença, pelo medo, pela conveniência, pela conivência. Quais são os tipos de mudez? Aplicando espiritualmente esse texto. Primeiro,
Mudos são os tipos amorfos, abúlicos, que não se decidem e não se firmam. Fazem do silêncio a estratégia da omissão para viver no comodismo, na inércia, na indefinição. Mudos, em segundo lugar, são aqueles que se omitem a verdade. O disfarce da verdade é tão reprovável, meus irmãos, como a mentira. É por isso que Jesus, no seu ministério, deu atenção aos publicanos, aos que eram da escória da sociedade, em vez dos fariseus hipócritas, que viviam uma vida de hipocrisia, de falsidade, de propaganda enganosa. Mudos são os lábios que não oram. Mudos são os lábios que não adoram a Deus. Mudos são os lábios que sabem murmurar, de reclamar, mas que não agradecem. Mudos são aqueles que deixam de levar a mensagem da salvação à sua casa, à sua parentela, ao seu bairro, à sua vizinhança, ao local do seu trabalho. Você é um agente, às vezes secreto do reino de Deus. As pessoas estão lá, indo para o inferno, indo para a perdição, e você não avisa, e você não fala, e você não proclama, e você não testemunha. Mudez espiritual. Alguém já disse que o mundo é mais infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela loquacidade dos incrédulos. Mas eu quero concluir com o verso final. Olhem comigo o verso 37, por favor. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Eu quero dizer para você que quando Jesus faz um milagre, as pessoas se admiram. E as pessoas vão se admirar ao ver o milagre de Jesus na sua vida. A mudança, a transformação. Elas vão se admirar. Alguns não admiram mesmo. Nada em Cristo. Chegaram a acusar Jesus de Beelzebu, de endemoniado, de beberrão, de comilão. Não admiram, apesar da beleza dele. Alguns admiram as coisas que Cristo faz, mas não admiram quem Cristo é. Mas louvado seja Deus, meus amados irmãos. Hoje você e eu viemos aqui porque nós admiramos Jesus, quem Ele é e o que Ele faz. Mas finalmente os milagres de Cristo revelam as obras perfeitas de Deus. Quando o Senhor criou todas as coisas, está lá em Gênesis capítulo 1. E então Ele deixa para o final a sua obra-prima. E a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E tudo que Deus tinha feito, Deus tinha dado nota: bom, 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 bom. Quando Deus encerra a criação, com a obra-prima da criação, o homem e a mulher, Deus deu uma nota máxima: muito bom, muito bom, muito bom. E agora, o mesmo que criou as coisas visíveis e invisíveis, tudo tem feito esplendidamente, a ponto de fazer ouvir os surdos e falar os mudos. Ele tem feito esplendidamente essa coisa na sua vida. Você é um milagre da graça? Eu quero que você cure a sua fronte, por gentileza. Nós vamos orar. Porque o mesmo Jesus Todo-Poderoso está aqui. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo. E Ele não só fez, Ele faz e continuará fazendo. E hoje Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. O que é que você está precisando? Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Mas há poder nele para dizer na sua vida: Éfatá.
E o milagre acontece. E as correntes se quebram. E a luz chega. E a voz do Evangelho ecoa. E tudo se faz novo na sua história e na sua vida. Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos. Porque nesta noite a tua palavra tão preciosa e rica foi lida, foi exposta. Mas reconhecemos, ó Deus, que nós só podemos falar aos ouvidos. E só o teu Espírito pode falar aos corações. Então, Deus, aquilo que nós não podemos fazer, fazes tu, ó Senhor. Aplica esta palavra ao coração daqueles que estão lá nos assistindo em casa, nos mais diversos lugares do mundo agora. Aqueles que estão lá em casa, com as suas lutas, com os seus dramas, com as suas deficiências. Faz um milagre, Senhor. Manifesta o teu poder. Aqueles que vieram aqui hoje a esta casa, congregados aqui conosco, ó Deus, tu conheces cada pessoa. Tu conheces a história de cada um. Onde a tua mão precisa tocar na nossa vida, toca naquela área que precisa ser tocada, que precisa ser curada, que precisa ser restaurada. Oh meu Deus, manifesta o teu poder nesta noite. Glorifica o teu santo nome, exalta o teu santo servo Jesus. E faz milagres aqui, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que Jesus seja honrado, para que a tua glória se manifeste neste lugar. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.